E Hades, para os gregos, morte, estava dividido em tudo quanto compõe o morrer. O primeiro nível era aquele nível límbico. O cara entrava no Hades, um cidadão comum, brasileiro, grego, eleitor, por exemplo, entrava no Hades, ganhando aí até uns 8 salários mínimos, ia direto para o limbo. Aquele cara que paga as contas, não mata ninguém, não rouba também, está ali, a gente aqui. Todo mundo vai para o limbo, iria. O que era? Era ficar andando sem rumo. A vida inteira. Não doía, mas também não havia alegria. Não cheirava mal, mas também não cheirava bem. Era essa existência cinzenta. Era o primeiro nível da morte. A existência de quem não teve coragem de ser. Mergulhavam no limbo. Só que os gregos classificavam isso social e economicamente e também existencialmente pela avidez ou não que o indivíduo tinha de conhecer o sentido da vida. Se não tivesse essa vontade, o inferno dele era límbico. Era aquele cinza sem polos, sem desafios, sem chamados, sem ardores e sem alegrias. Aí vinha um segundo nível, no Hades. Era o nível das torturas. É lá que você tem, por exemplo, o sofrimento de Sísifo. Lembra do Sísifo? Aquela figura que fica com aquela pedra enorme, empurrando a pedra no morro, subindo, empurrando a pedra, empurrando a pedra. Quando ele já está lá no alto do morro, a pedra rola em cima dele, tudo de volta. Ele tem que voltar a pegar a pedra, lá vai o Sísifo de novo, empurrando a pedra, empurrando, empurrando. Quando ele já chega no alto da montanha, ela rola, e ele fica a eternidade inteira fazendo isso. São tormentos e tormentos, geralmente a extensão do que o cara foi no seu cotidiano terráqueo, no cronos, no tempo. Aí vem um terceiro nível. Esse segundo nível é bem parecido com a ideia que a maioria tem de inferno. Pode até fazer e não pagar aqui, mas lá pagará. Aí vem o terceiro nível, em Hades. Era o nível que não era infernoso, era paradisíaco. Era o Elísios. Esse segundo nível de dor era chamado de Tártaros. O terceiro nível, Elísios. Em Elísios era onde estavam as ilhas paradisíacas, de alegrias indizíveis e maravilhosas. Tudo isso estava dentro de Hades. Mas Hades era profundamente infeliz porque todo mundo tinha medo de visitá-lo. Todo mundo só ia a Hades forçado. Ele tinha esse poder todo, mas não recebia visita de ninguém. Parece muita gente na família da gente que fica nessa a tal ponto que ninguém quer visitar. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque Pedro usou justamente essas categorias, essa mitologia grega, para nos dizer, olha, Jesus, o Evangelho, foi anunciado no coração do Tártaros. Agora, por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele estava convivendo entre gregos e na cultura greco-romana. Se ele estivesse conversando com judeus, ele não iria usar essa imagem, porque essa não era uma imagem da arquetipia, do imaginário do povo judeu, mas era dos gregos, da Ásia Menor. O que nos ensina que o importante
não é como a gente veste as coisas, se com linguagem mítica ou não. O importante é se com qualquer que seja a linguagem se esteja levando e carregando a verdade do significado. Olha só o que Pedro diz, uma vez que agora você entende um pouco mais, se é que já não entendia, sobre o significado da morte, para a mente daqueles aos quais Pedro estava falando e escrevendo. Ele não estava escrevendo para você. Ele não disse, eu vou escrever uma carta para o pessoal que se reúne na casa do Caio, no Lago Norte. Isso foi há 2000 anos atrás, para uma população que pensava no mundo espiritual assim. A morte era o reinado de Hades, o filho mais velho de Cronos, e tudo lá estava dividido nesse nível. Era assim que o mundo olhava a vida. Ele pega e diz, se Jesus venceu a morte, por que ele não vence na mente de todos os que enxergam a existência assim, não vence de dentro para fora essa construção de pânico, de medo, de engano que a morte impõe na alma de todo mundo, com as nossas angústias a vencermos dos nossos próprios modos. É o tempo querendo engoli-la, é a música, é a poesia querendo ver se a seduz, ou são os nossos atos de heroísmo moral, e nada a vence. É o que Pedro está dizendo. Todas as tentativas que vocês conhecem de vencerem esse poder último, fracassaram. Aí, então, ele nos diz, na sua primeira epístola, no capítulo 3, do verso 18 em diante, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, no Espírito, depois de morto, enquanto o corpo dele era tirado da cruz, aqui no Cronos, no espaço-tempo, a cruz estava erguida, ele morreu, o corpo foi preparado, foi sepultado. Pedro está narrando o outro lado. Cronos é a história que os evangelhos nos contam. Aqui é uma história de quem narrou, de quem entrou, saiu e contou. O único que entrou, que saiu, que venceu e que contou. O justo morreu pelos injustos, e Hades o engoliu. Só que a morte não sabia que ele fizera isso, sendo justo, dera-se pelos injustos em amor, para nos conduzir de volta à vida em Deus. Morto, sim, na carne, constatadamente morto. Do seu coração vazado pela lança, em Cronos, no espaço-tempo, saiu sangue e água, morto na carne. Porém, na outra dimensão, vivificado em espírito, invadia o Hades. Porque em espírito é que ele foi e pregou no Hades aos espíritos em prisão, os quais, olhem a loucura, os quais, esses espíritos do Hades, ele diz, são também aqueles, ele pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. E aí ele narra um episódio
de uma natureza absolutamente estranha aos sentidos humanos convencionais. Ele diz que Jesus entrou e pregou aos espíritos que tinham sido desobedientes no outro tempo na história. Que tempo? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, do dilúvio. Foi um tempo que hoje se tornou um acontecimento de natureza inquestionável. Na década de 30, 40, 50, que surgiram aquelas modas de tentativa de relativizar o dilúvio, eu ainda peguei a rebarba disso, evangelizando nas universidades na década de 70. Hoje em dia, a antropologia universal, a geologia, os achados mais extraordinários das ciências mais diversas, com as datações mais sofisticadas e a antropologia mais ampla possível, não nega esse dilúvio comum narrado por todas as civilizações da Terra. É esse tempo aqui que se diz, por que esse tempo foi tão incomum e por que esse inferno, esse Hades, esse Tártaros, foi tão importante, essa visita, e a narrativa de que foi e pregou o Evangelho aos espíritos em prisão. Isso é contra tudo que nós fomos ensinados a vida inteira. O cara morreu, não tem mais chance para ele, jamais. Mas aqui, tem um que entra em Hades e sai do Hades. E não sai com uma historinha. Ele sai levando cativo o cativeiro. Ele entrou e pregou aos espíritos em prisão. Muitos comentaristas do texto grego original dizem que a expressão para pregar é uma proclamação de vitória, de redenção, de resgate. Olha a loucura dessa graça de Deus. E Pedro faz questão de exagerá-la, porque ele está falando para gregos em relação ao Hades. O único que entrou e saiu, não saiu para contar a história, saiu trazendo os que estavam cativos lá de dentro para fora. Que eram aqueles que foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Vocês lembram? Abram aí, se quem quiser, ou abram depois, anotem para pesquisar mais tarde, em Gênesis 6, de 1 a 7. É aquele tempo ali que você está descrevendo aqui. Quando foi? Quando aqueles seres alienígenas, os Benai Elohim, traduzidos aqui como filhos de Deus, e que só aparecem no Velho Testamento vinculados a anjos, a seres não da nossa dimensão, mas de uma outra, o que é corroborado por Pedro na segunda epístola dele, e por Judas, o irmão de Jesus, aludindo ao mesmo tempo, fala de anjos. Os Benai Elohim, os filhos de Deus, não era a descendência de Sete com tesão na descendência de Caim. Não, isso era normal. Eram pessoas, entes espirituais, que você pode chamar de alienígenas, de anjos. O texto original hebraico chama de Benai Elohim, filhos de Deus, designando uma categoria não humana de criaturas, e diz que eles se imiscuíram com as filhas dos homens, geraram alterações genéticas na espécie e surgiram aqueles entes extraordinários acerca dos quais os gregos, os egípcios, os celtas, os Nazca, os saxãos, todos dão testemunho, e a Escritura dá o testemunho mais veemente possível no Velho Testamento dessa alteração de natureza genética amorfa e monstruosa que aconteceu no mundo, em razão do qual veio o dilúvio para zerar a humanidade,
para desmonstrificar o que se tinha feito. Isso é tão extraordinário. E a civilização que tinha sido construída antes no planeta inteiro era tão absolutamente desenvolvida. Quando a gente acha alguns rastros disto nas nossas escavações, a gente entra em perplexidade, sem compreender como é que tanta sofisticação foi sepultada subitamente e a humanidade foi zerada e recomeçou quase do nada. Cada vez mais fica mais inexplicável como é que quando você viaja para baixo desse layer de água de dilúvio que você encontra nos cortes arqueológicos no mundo inteiro, quanto mais para baixo você escava, mais extraordinariamente sofisticada era a civilização. Aí depois disso, você volta quase que a uma idade primitivíssima e recomeça todo um processo de evolução civilizatória outra vez. Por isso, a Escritura chama isso de o mundo antigo. Foi sepultado o mundo antigo. As Atlantas, todas as descrições, a gente fica o quê? Tratando Platão como doido? O cara não era doido, não. Estava falando de coisas que aconteceram, nós é que somos uns idiotas presunçosos. Houve coisas extraordinárias, foram tão fantásticas e tão malucas e tão inumanas, foram sepultadas para que houvesse continuidade. Do contrário, a humanidade teria se aniquilado há muito tempo atrás. São esses espíritos desse tempo, incluindo os entes resultantes dessa desgraça. Surgiram entes inumanos. Olha até onde vai a graça de Deus. Pedro faz questão de dizer, o pessoal que estava ali naquele limbo do Hades grego, andando à toa, essa moçada toda já foi lambida no amor de Deus na hora. Embora nunca tenha havido isso era só na imagem, no imaginário grego. Mas o que ele está dizendo é, seja qual seja a sua arquetipia, a cruz tragou tudo, engoliu tudo. O Tártaros, ele diz, foi invadido por esse poder, aonde esses seres monstruosos estavam. E ele entrou e anunciou a vitória sobre Hades, sobre o Tártaros, sobre a morte. Aí Pedro prossegue um pouco mais adiante, no capítulo 4, dizendo, ele está falando, o contexto antecedente imediato dessa fala é sobre gente que está sofrendo, sendo justa, gente boa apanhando, sendo maltratada. Aí ele diz, olha, é melhor ser maltratado assim, não é? Sendo gente boa. Ou você preferia ser maltratado sendo um safado, filho da mãe? Então, por favor, já que você está sendo tratado sendo gente boa, dê glória a Deus, porque sobre ti repousa o Espírito da glória de Deus. Mas não seja nenhum de vós maltratado com razão de ser, porque seria trágico. E aí ele diz, porque Jesus também foi maltratado assim. E porque ele foi maltratado assim, ele morreu. E porque ele morreu nesses maltratos, o justo pelo injusto, é que ele ganhou autoridade para entrar no Hades. E não sair só com uma história, sair com gente inconversível, convertida, com gente irredimível, redimida. É só quando você tem a coragem de aceitar ser o justo tratado como injusto, sem se corromper no processo, atravessar a morte, que você ganha esse poder do Evangelho de olhar na cara dos monstros e anunciar a vitória. É a melhor e única chance que eles terão de serem também redimidos. Esse é o contexto existencial aplicado
à prática cotidiana daqueles com quem Pedro estava conversando. Só que ele abriu esse parêntese, de repente, e nos ajudou a entrar nesse portal e dar uma olhada. E ele foi o único que de lá saiu. Pedro prossegue no mesmo tema do sofrimento, de dizer, não fique preocupado com o sofrimento, só não sofra o mau sofrimento. O bom sofrimento te introduz aparentemente em coisas horrendas, mas você sai vitorioso delas. Esse é o espírito do que está sendo dito. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, tendo ele sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, Ele está ensinando aqui uma filosofia da fé. Do mesmo pensamento. Você consegue entender isso? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, esse é o princípio. O justo sofre injustamente, ele se santifica. Ele fica mais forte, ele vence. Ele é jogado na morte da reputação, injustamente ele sai de lá mais digno. Isso é um ensino aplicado ao cotidiano. Embora Pedro tenha aberto aquele portal e disse, olha, o princípio se baseia nessa vitória. Esse é o axioma universal. É nisso que o princípio se aplica no cotidiano da nossa vida. Sim, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta, em cronos, na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Cronos está passando, não use Cronos para alimentar o que morre, o que é comida de Hades. Atravesse Cronos fazendo a vontade de Deus, que é o Evangelho. Porque basta o Cronos decorrido, o tempo decorrido. Olha como o contraste entre o Hades, a morte e o tempo decorrido estão em choque o tempo todo no texto que a gente está lendo. Porque esse é o sentido. Basta o Cronos, basta o tempo decorrido, para teres executado a vontade da loucura, da média ponderada da idiotice humana, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, surubices, urgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Chega! Por isso, difamando-vos os outros, eles entram em crise, quando não veem vocês mais aderirem, esposarem, concorrerem, comprometerem-se, aliarem-se, associarem-se com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles ficam com ódio cada vez mais, porque um dia você fez parte do processo. Agora, o Evangelho que revelou a você que tudo que você faz em Cronos, brigando contra a morte, já está perdido de antemão. O Evangelho que mostrou a você que a vitória contra essa angústia vociferante, angustiada, sôfrega insaciável de Cronos, é vencida pelo Evangelho, quando a gente sabe que Jesus venceu o que apavora Cronos, que é morte, que é Hades, venceu de dentro para fora. E o coração da gente entra em estado de pacificação. E aí a gente sossega as dissoluções, as concupiscências, as borracheiras, as orgias, as bebedices, as idolatrias detestáveis, tudo cessa. E aí eles veem a transformação e começam a nos difamar, estranhando que a gente tem encaretado tanto, estranhando que a gente não surube mais, estranhando que a gente não ande mais vomitando
bebedice em bebedice, de loucura e de loucura, acordando em camas que a gente não sabe de quem são. E eles dizem, poxa vida, você era tão legal naquele tempo. Mas agora você está essa coisa estranha. Já nem mais entra com a gente naquela santa devassidão. Os quais, esses, que estranham e que cobram de você esse procedimento, que já não mais será o seu, esses hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aí a gente diz, puxa vida, essa misericórdia de Deus é tão grande que entra lá no Tártaro, tira um bicho nefilim desgraçado de lá, uma civilização mais maluca, a civilização mais maluca e mais geneticamente alterada que a humanidade já conheceu, e vai lá e proclama a graça e os tira de lá. Para terminar assim, é um amor que só termina em condenação. Faz uma misericórdia danada para anunciar um final trágico. Porque seria uma contradição, não é? Eles estão difamando vocês porque vocês não entram mais no excesso de devassidão, mas eles vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Você precisa de, puxa vida, tudo que é amigo meu está danado de novo. Aí Pedro prossegue dizendo, pois é a razão, né? É o porquê da história. Porque, ou razão pela qual, ou para este fim, foi pregado o Evangelho também a mortos. Aqui, os mortos daqui, daquele portal sobre o qual falei há pouco. É o contexto. Para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos. Para quê? Mesmo julgados na carne, como esses aqui que difamam, estranhando que não concorrais com eles mais no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas, para que o Evangelho foi pregado a mortos, esses aqui estão mortos em delitos e pecados, o Evangelho foi pregado a mortos na morte e a mortos na existência, também a mortos, para que mesmo experimentando o juízo na carne, segundo os homens, eles tenham ainda a chance no Espírito, segundo Deus, como aconteceu com aqueles que estavam dentro do Tártaro e foram tirar de lá arrancados pela mão poderosa do Cristo de Deus, conforme Paulo corrobora em Efésios, no capítulo 4, no verso 7, quando nos diz, e quando a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção da graça de Cristo, do dom de Cristo, se cumpria o que foi dito. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu acima das alturas, senão também que ele havia descido até as regiões inferiores à própria terra, à morte, ao Hades. Ele vem de lá e quando sobe às alturas leva cativo o cativeiro. Aí você diz, e hoje aqui comigo? Hoje? Não ande mais em nenhum tipo de existência que a sua consciência já convenceu a você que não é vontade de Deus. Para que você não sofra na carne, para que você não desperdice a sua existência no Cronos, para que você não seja um desses heróis frustrados da existência, um Orfeu que acha que dá para seduzir a morte com a sua melodia, ou alguém que acha que pela força das suas virtudes morais entra e sai. Não, é muito mais profundo que isso. O convite é, entenda
que a mão de Deus se estende para alcançar aonde a gente não pode imaginar. E em entendendo isso, ande com o coração alegre e grato, como um ente vivo, como um daqueles que receberam dons, um desses homens que, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ao invés de brincar de sobreviver nessa existência, acolha o fato de que Ele nos tirou do coração dessas perdições e nos concedeu dons na graça para que sejamos úteis na vida, uns aos outros. E a última coisa que eu quero que você guarde no seu coração, essa certeza maravilhosa, que quando foi anunciada como evangelho em todo o mundo greco-romano, nos dias dos apóstolos, chocou a todos eles. Quando eles viram Hades acabar. Lá no Apocalipse, quando se diz que Ele, o Senhor, o Cordeiro, tomará Hades, a morte, e o Tártaros, e o jogará para dentro do lago de fogo e enxofre, e eles entram em extinção eterna. O inferno vai acabar. Só o amor de Deus permanecerá eternamente. Mas até lá, tem muita gente vivendo no inferno hoje, tem muita gente que ainda vai conhecer desnecessariamente o inferno e muitos infernos, e que não precisava mais conhecer nenhum. Porque a mão do Eterno se estendeu para o mais profundo de todos os tártaros. Tirou lá de dentro os seres anômalos, os inumanos pré-diluvianos, os filhos da fusão indescritível, as criaturas inomináveis, os híbridos indizíveis, e toda uma geração alucinada. Eu sei que a multidão dos protestantes está toda me ouvindo, arrepiada, zangada. O pessoal que torce muito em favor do inferno, em geral, é gente de lá. De lá. No evangelho que eu leio, a morte e o inferno hão de acabar. Mas não viva neles, por favor, porque esse dia ainda não chegou. A prova disso é a multidão de gente conversando, escrevendo, falando, gemendo, orando de dentro do Tártaros do Espírito.